E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Difulcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui com meu amigo Wesley ou Iguchi. Agora eu vou ter que pagar agora royalties sim, lá vai pro ter teu que amigo pagar lá. royalties pra ele. Agradecendo também o nosso patrocinador 1.2 Software de Gestão, desde 89 desenvolvendo softwares para as principais indústrias do Brasil. Se você procura um software de qualidade para gerenciar a tua empresa, o teu comércio, então entra aqui no site www.1.2.com.br e você vai achar o software adequado para a tua empresa. E hoje estamos aqui com a gerente comercial e marketing da Sanrio Brasil. Ela é detentora da famosa marca Hello Kitty. Nós vamos conversar hoje com a Mônica Joseph. Tudo bem, Mônica? Tudo jóia, Márcio, Wesley. Obrigada aí pelo convite. Feliz de estar aqui. Vamos conversar bastante, né? Isso. É isso aí. Bacana. Ô, Mônica, para a gente começar esse bate-papo, como que você entrou no mercado de licenciamento? Não posso falar quantos anos atrás, né? Porque senão a gente entrega. Então, vamos falar há alguns anos. Há alguns anos, eu sou formada em comunicação, publicidade e propaganda, fiz pós em marketing. Comecei a trabalhar no jovem na área de marketing. E aí, acabei entrando, assim, por um convite, uma oportunidade do destino na área de turismo. E eu fiquei muito tempo na área de turismo, até os anos 2000, onde eu trabalhava toda a parte de operações para Disney, também era guia de turismo. Então, eu sempre tive essa veia aí de comunicação, sempre gostei. E aí, tive uma oportunidade, no comecinho dos anos 2000, para entrar numa agência de licenciamento através da minha prima, que trabalhava na época na Paramount Pictures, né? Que é uma distribuidora de filme, e tinha uma oportunidade para ser gerente de marca da Nickelodeon nessa agência de licenciamento. Então, foi aí que eu comecei. Então, a gente está falando aí de uns 23 anos. Foi aí onde começou a minha carreira. E aí eu fui seguindo nessa área de agência mesmo, que é bem diferente de ser o licenciador, né? O licenciador é o dono da marca, onde você tem várias marcas que você acaba trabalhando, você tem que dar atenção para todas. Cada licenciador te exigindo e te demandando, né? Porque você precisa entregar resultado, mas você não consegue pensar muito no branding da marca, né? Porque o branding da marca, na verdade, pertence ao licenciador. O agente é um mero fazedor de contratos, né? Ir atrás de contratos. Então, me deu bastante know-how, porque aí você aprende a lidar com diferentes segmentos, né, diferentes agentes, diferentes marcas, diferentes licenciadores. Você vê o mercado de uma maneira bem abrangente. E aí, há quase 6 anos, foi no final de 2017, apareceu essa oportunidade na Sanrio para ser gerente comercial, na época só gerente comercial, onde eu ia supervisionar a parte comercial mesmo da prospecção. E o comercial, ele anda muito próximo com o marketing. Eu entendo, pelo menos no licenciamento, você tem que estar próximo, né? Porque para um cliente ter uma performance bacana de vendas, vender bem, entrar em canais, o marketing precisa estar muito próximo. E em 2020 teve uma reestruturação na empresa, muito também por causa de pandemia, né? Todo mundo passou por esse momento, e aí eu acabei assumindo também a área de marketing. Então, hoje eu conduzo, né, obviamente com os meus times, a área comercial e a área de marketing, que é toda a área de marketing, toda a parte social, né, de mídia social, digital, apoio aos licenciados, branding, que é aí que eu entro, que eu falo que para mim foi um divisor de águas, né? Quando realmente você tem uma marca, eu falo, né, uma marca para chamar de sua, eu acho que é muito diferente, porque aí você consegue fazer um trabalho amplo, complexo. E é isso que a gente tem tentado fazer aí com a Hello Kitty, não só com a Hello Kitty, né? Por curiosidade, enfim, já adiantando, não sei se vai ter essa pergunta, mas a Sanrio não tem somente, né, a Hello Kitty.
A Sanrio é uma empresa japonesa, tem mais de 60 anos no mercado e no portfólio ela conta com mais de 400 personagens. Mas aqui no Brasil a gente acaba focando para uns 10, mais ou menos. Então, são os 10 que a gente acaba trabalhando para o licenciamento de produtos, de eventos, de promoções. Então, é uma empresa que tem esse DNA japonês e a gente, obviamente, vai trabalhando ela aqui no mercado brasileiro, com todas as particularidades, né, que a gente tem aqui. E a Sanrio, no caso, né? Porque todo mundo fala Hello Kitty, né? Hello Kitty é muito conhecida, né? Mas assim, as pessoas acham que a Hello Kitty é a Hello Kitty, né? Não tem a Sanrio Por detrás, por né? detrás que existem... Eu não sabia de 400 personagens, assim. Então, no Brasil é mais explorado 10, né? Um deles está aqui comigo, não sei se dá para ver, o Chococat. Eu vim especialmente para poder mostrar aí aqui no podcast. Mas isso que você falou é algum trabalho também que a gente está fazendo agora em paralelo em divulgar a marca, né? Sanrio também, a marca como empresa. Então, por curiosidade, a gente também tem um podcast, né, que a gente chama alguns convidados. Isso também tem trabalhado bastante a marca Sanrio. A gente tem focado muito na parte, né, do B2B, em LinkedIn, em conteúdo, focando em feiras de negócios através dos nossos licenciados também. Então, eu acho que é uma questão de tempo da marca, da Sanrio como empresa, também ficar com um nome forte no mercado brasileiro. Mas você tem toda a razão, sem dúvida alguma, a Hello Kitty é a rainha do... É o carro-chefe. É a rainha do pedaço, Mas e qual que é o nome do podcast? O nosso? SanrioCast. Ah, legal. Legal. Você pode falar o nome de mais alguns personagens que você trabalha? Temos aqui, né? Tem alguém fazendo aniversário aí? É que esse episódio aqui não vai no dia de hoje ao ar. Teve que fez, o Queropi. Que é o sapinho? Então é isso aí. Foi, se não me engano, foi ontem. Tá, é que eu vi no Instagram. Eu vi uma postagem no Instagram. Então tá vendo? Você tá bem conectado. Mas não vai me perguntar todos os aniversários, que você vai me pegar aqui em saia curta. Eu sei da Hello Kitty, óbvio, né? Porque da chefe a gente tem que saber, que é 1º de novembro. E sei da Kuromi, que faz dia 31 de outubro. Que também Halloween. tá ficando... Halloween. Ela tem essa pegada até mais... E necessariamente os personagens são todos, assim... Cute, você diz? Meio... Não, kawaii, fofinhos. Não. Que tem um animal. Sim. Não, a Hello Kitty não. A Hello Kitty não. Vamos contar essa história aí. Não Eu sei que todo mundo acha, mas ela não é uma gatinha. Eu sei porque eu vi num seriado da Netflix. Que legal. Né? Brinquedos que marcaram época. E tem um episódio específico falando da Hello Kitty, né? Então conta pra gente essa história curiosa. Não, na verdade, a Hello Kitty ela é uma menina de 5 anos, tem uma família, nasceu em Londres, vai fazer, né, quase 50 anos. Ela nasceu, ela foi desenhada, né, por uma designer, e ela tem a personificação de uma gatinha, mas ela não é uma gatinha. Aí tem outros personagens, tá aqui o Chococat, que é um gatinho, tem um Queropi, que é um sapinho. A gente tem outros, mas realmente a Hello Kitty... A gente sabe que é uma maneira fofa das pessoas se referirem à personagem, mas ela não é uma gatinha, ela é uma menina mesmo, uma menina de 5 anos. Então, nesse episódio, até, Márcio, a gente tem, assim, por curiosidade, é bem legal para quem não assistiu. Se eu não me engano, acho que tem 2 temporadas. Se eu não me engano, sim. Sim, né? 2 temporadas. Eu não me lembro qual exatamente a Hello Kitty tá. E o fundador da Sanrio ele participa. É o Papatsuji. Aquele que participa é o fundador da Sanrio? É o fundador da Sanrio, que trabalhou até, acho que se eu não me engano, uns 3 anos atrás, até os seus 94 anos. Hoje eu sei que ele é conselheiro, vai de vez em quando. E hoje ele passou a presidência, né, a operação da empresa como um todo para o neto, porque o filho faleceu, eu não me recordo há quanto tempo atrás, acho que numa volta, teve não sei se foi um derrame, um AVC, os universitários aí que estão aqui comigo e que devem ir, não me lembro direito, mas aí ele faleceu numa volta até acho que do Brasil para Los Angeles,
E aí o neto, agora, com uns 30 e poucos anos, que assumiu, há uns 3 anos também, mais ou menos, que assumiu a presidência da empresa. Ele é o presidente mais jovem de uma empresa de capital aberto no Japão. Então ele está aí, assim, acho que, né, pegou o legado do avô e eu acho que veio com essa cabeça jovem, bem global, bem diferente do que era, né, há 20, 30, 40 anos. Então está trazendo aí uma jovialidade também, acho que para a empresa, para os processos, né? Acho que isso é A bacana. gente tem um produto aqui da Monte Da Líbano. Monte Líbano, Líbano, né? da Hello Kitty, que, por coincidência, quem fez Fui eu. Foi o o Wesley, nosso né? amigo Wesley eu aqui, tenho uma que curiosidade modelou, dela. né? Ah, foi difícil fazer, Wesley? O processo que foi feito é difícil, não ela. Ah, Mas ela não, você não. não teve dificuldade. Não, mas você sabe uma coisa curiosa? Que ela parece ser simétrica e ela não é. Quando eu recebi o guide lá, tinha umas diferenças. Fazer simétrico e eu olhava, não ficava legal Você viu o mesmo. guide 3D, né? Na época, eu acho que na época era o 2D ainda. Ah, era 2D. Mas o olho, por exemplo, era um pouquinho diferente do outro e que fica legal. Se fizesse, eu tinha feito simétrico primeiro, tava esquisito. Aí ela ficou bonita assim porque deixa assimétrica. Como é que... Porque, assim, todo mundo acha que é uma gatinha, né? Assim... A gente, na verdade... Como é que foi esse processo, assim, ou como De é esse branding, processo talvez? não, é uma menina, tal... Não, a gente sempre nos nossos textos, né, Aham. principalmente na parte de release, com a nossa assessoria, sempre nos posts que os nossos licenciados, né, vão, né, colocar nas redes sociais, ou que a gente mesmo, a gente obviamente enfatiza, mas a gente sabe que é algo que vem, mas a gente conduz de uma maneira super Sim. tranquila. É porque ao bater assim, os olhos... É por causa do risquinho, dos né? risquinhos, dos né? bigodinhos. Orelha também, né? E aí acaba Se você lembrando. olhar, ela é um traço bem minimalista, né? Sim, sim. E aí eu acho que esse que é um dos grandes sucessos, já adiantando. Porque ela é um personagem que, como ela é minimalista, né, são poucos traços, né, ela é bem simples. Ela encaixa bem em qualquer produto. Além disso, a gente tem um atributo super importante, que é a marca, né? Aí eu estou falando da Hello Kitty, porque ela é o importante faturamento da empresa. Ela fala com diferentes públicos, né? Então, lembra que eu não falo há quanto tempo, né? Então, eu tive papel de carta. Quem não teve, né? Ó, ela tá lá, tá balançando a cabeça. Ela também teve. Geralmente, né, as mulheres tiveram papel de carta. Então, você tem uma conexão emocional. E eu me lembro que o papel de carta criava, né, a conexão. Que é aquela coisa do colecionável, de você trocar. Aquela coisa é minha, né? A gente está, né, trocando. E aí eu acho que a marca ela vai se perpetuando porque ela tem essa facilidade dela ser passada de geração para geração. Então, a gente fala que é uma marca que passa de geração para geração. Então, se, por exemplo, eu tive contato com a marca e eu vou ter produtos, por exemplo, para o meu bebê ou para minha sobrinha, e eu já tive uma relação, né, uma conexão emocional e afetiva, talvez eu vou comprar, por que não? Então, a gente começa a trabalhar com produtos para esse segmento baby. Então, a gente tem empresa que vende puericultura infantil, que são os pratinhos, os copinhos, né? Os copinhos de transição, temos parte de decoração também para bebê. E aí você entra na criança, eu acho que é o principal faturamento, né? Vocês estiveram com a Marici, eu não sei se ela aprofundou nisso aqui com vocês, mas o Brasil ele ainda é um país que ele depende do licenciamento infantil. Acho que ele mudou muito, acho que tem várias possibilidades, principalmente no jovem adulto, no adulto, mas a gente sabe que o infantil ainda é o que vai, né? Onde Consumo, né? o consumo ainda é bem mais forte. E aí a gente entra também nesse mercado, né? Nesse mundo infantil, e aí já também adiantando, como é que a gente começa também a criar essa conexão e ter essa proximidade com a criança? Isso eu não tinha falado, né? Mas já vou comentar aqui que a Hello Kitty, ela diferente de várias outras marcas, ela nasceu de um produto, de um porta-moeda.
Geralmente, a gente vê muitas marcas que nascem do conteúdo, né? Televisão, filme, mesmo o gibi, né? E hoje é Desenho, internet. internet, conteúdo internet, games. E o produto, ele é apenas uma extensão. Então, eu gosto daquele personagem que eu assisti e eu quero um produto desse personagem. E a gente teve que fazer o caminho inverso, né? Então, ela já tinha, obviamente, uma super aceitação por tudo que eu falei há pouco, né? De ter uma conexão com as pessoas, né, já adultas, mas você também precisa entregar conteúdo para essas crianças. Então, a gente saiu do produto e a gente foi para a parte de conteúdo. Então, hoje a gente tem aí uma gama um leque bem bacana de conteúdo infantil, de animação. A gente tem um canal, né, no YouTube, Hello Kitty Brasil, com vários conteúdos, bem focado para a criança. Temos parceiros nossos de distribuição também, na Globo, Universinho App, que também reproduzem, né, esse conteúdo. E a gente, na verdade, foi uma parceria internacional, mas acabou de sair aqui no Brasil, na Discovery Kids, também uma outra animação de Hello Kitty. Então, é aí que a criança começa a firmar, né, o relacionamento dela com a marca. E aí, para onde a gente vai, para o que é o nosso negócio, né? Produto. Então, eu acho que é essa a grande diferença que a gente tem realmente da Hello Kitty, principalmente, em relação às outras marcas, que a gente sabe que acabam começando, né, no conteúdo e automaticamente vão indo para o produto, né? Realmente se espera lançar um filme, alguma coisa, e aí aquilo vira produto, né? Funciona, né? O, Já tem o evidência, né? produto virar filme, o produto tem que ter muito sucesso exato. para ele virar um filme, né? Às vezes se lança um filme, às vezes o filme até, mas o produto de repente acaba embarcando na onda desse porque o filme desse vem com conteúdo, bastante investimento, né? né? Distribuição, né? E aí ele acaba deslanchando, né? No caso da Hello Kitty foi Ao o contrário. contrário, né? E o detalhezinho da boca que a gente tava conversando em off. Então, quando eu não trabalhava na Sanrio, então quando eu entrei na Sanrio, eu sinceramente, assim, eu nunca para mim, ela sempre me deu uma sensação tão boa como marca, né? E eu me recordo mesmo de ter os papéis de cartas, e é que naquela época era comum, né, alguém vir do Japão trazer os produtos importados, né, que era caro, né? Naquela época que você não tinha acesso não tinha fácil, então acesso, né? aquilo, quem tinha aquilo era um troféu, Era um né? troféu, e naquela época era assim. Quando eu entrei na Sanrio, quando eu soube do real motivo para não ter, eu achei assim uma explicação maravilhosa. Ela não tem boca porque ela reflete o teu estado de espírito. Então, se você está triste, ela está triste. Se você está feliz, ela está feliz. Se ela está sorrindo, se você está sorrindo, ela está sorrindo. Porque geralmente a boca ela dá essa conotação do sentimento. Se a pessoa está sorrindo, é boca aberta, né? Se ela está triste, ela vai fazer. E a boca, não ter a boca é por isso. Ela simplesmente reflete o que o outro está sentindo. Cara, precisa o criador disso precisa ter uma sensibilidade para colocar isso no produto. Tão óbvio, depois que a gente sabe da história, você fala assim, poxa, né? Realmente faz sentido, faz né? sentido, tal, mas para você chegar nesse raciocínio, então, né? E tanto que um dos atributos e que a gente sempre trabalha muito, principalmente na parte, né, de eventos, eu posso falar também um pouquinho mais para frente, né, da parte dos eventos que a gente trabalha, né? É isso, ela tem essa missão de levar alegria para as pessoas. Ela tem essa missão de conectar. E eu acho que ter a boca, ela acaba determinando o estado emocional dela naquele dia. E a ideia é ela não ter, ela ser simplesmente um reflexo do que as crianças, do que o público está sentindo naquele momento. Eu achei super, assim, uma super sacada, eu achei muito legal. Eu achei até como esse elo de conexão, sabe? Porque, igual você disse, quando você era criança tinha papel de carta. Mas hoje, ver
adulta, mais velha, também com uma roupa que tem o segmento da Hello Kitty, porque a gente olha e sabe que tá conversando com a Hello Kitty ali também. Claro, claro. Ele ainda também, ela não fica um papel que é só do infantil. Você olhar a pessoa, um adulto vestindo uma camiseta, uma blusa, uma bolsa, um tênis, não é uma coisa fora Não do tá comum. infantilizando o Não, adulto. não. Você não, olha e assim, não. e não é um tipo de personagem que te coloca ali num rótulo ali, enquadrado só em uma faixa etária, né? E tanto que isso mostra, nos tempos atuais, que na parte de moda, confecção, collabs, acessórios, a marca é muito forte. Ela é bem aceita, né? Ela é super forte. E ela tem a conexão, cria o laço, né? Porque se a pessoa olha lá e fala assim, nossa, é Hello Kitty, né? E já começa E acho que as uma empresas, ligação. elas conseguem fazer collabs que elas juntam, né, a essência tanto da nossa marca quanto a essência delas e faz um produto muito bacana. Então a gente tem vários exemplos, alguns obviamente desenvolvidos lá fora que acabam vindo para o Brasil, como o Levi's, Adidas, Nike recentemente, já teve Puma, Converse, Calzedonia, Furla, várias marcas de luxo que conseguem fazer, que a collab é isso, né? Você juntar a essência de duas marcas e transferir para o produto. Então, eu acho que a marca, ela dá essa possibilidade, Abertura, né? essa abertura, que é difícil, viu? Eu já trabalhei com várias marcas na área de licenciamento, e realmente é difícil você ter essa elasticidade e conseguir atender vários públicos diferentes. Conversar com todos. Sem aparecer infantil para quem é adulto, sem aparecer adulto para quem é infantil, né? Então, você olha um brinquedo que está claramente que ele é infantil, como você olhar aqui, não é a Hello Kitty, a Chococat, mas você vê que é uma peça adulta, né? Sim, sim. Bem trabalhada. Então, eu acho que assim, muita gente percebeu, assim, em pesquisas que depois da pandemia as pessoas ficaram muito com sentimento, assim, muito nostálgicas, né? Saudosistas. Né? Saudosistas. Então, assim, o que é aquilo, ou o que é uma marca, o que é o sentimento que me remete ao passado e que me dê uma sensação boa. Leve, né? E eu acho que aí entra muito os nossos personagens, porque aí não só a Hello Kitty começou realmente a dar uma crescente, né, novamente, porque uma marca clássica, a gente sabe que ela tem, né, algumas ondas, né? Ela tem momentos mais altos, mas ela segue de uma maneira sempre constante. Mas a gente começou a perceber, principalmente depois da pandemia, que tanto a Hello Kitty quanto as outras marcas da Sanrio começaram a ter realmente uma relevância muito linkado a isso de nostalgia. Todo mundo fala, é porque eu tinha a papelaria do Querop, o sapinho, como é que é o nome mesmo? Porque quando eu era pequena, que delícia. Então, isso foi muito bacana, porque também acabou estimulando o nosso mercado, né, de produto de consumo, e a gente conseguiu trazer parceiros, tanto já os de casa, como parceiros, né, novos, para lançarem produtos com outros personagens da Sanrio que também não fossem só a Hello Kitty. Quanto tempo a Hello Kitty está no Brasil? A empresa Sanrio? A Sanrio. Mas a Sanrio desembarcando no Brasil foi com a Hello Kitty. Ela foi com a Hello Kitty, ela teve primeiro a parte de importação, depois teve loja, depois o licenciamento, acho que uns 20 anos, mais ou menos. Uns 20 anos que ela chegou, desembarcou aqui no Brasil. Então, mas exatamente com a Sanrio, foi criada no Japão, e aí se montou um escritório antes aqui era muito importado, né? Tinha até tinha as lojas que importavam, então tinha os papéis de carta dessa época deveriam tinha um centro tinha tipo um estoque, né? Aí tinha lojas próprias, era um outro formato de negócio, né? E aí quando você entra para o licenciamento, eu falo, né, que é o fácil porque você precisa gerenciar, né? Aí volta para o nosso papo lá no começo, né? Gerenciar uma marca é muito diferente de você ser um agente de outras marcas. Mas eu acho que você dá para terceiros o direito de uso de imagem, né? Então, essa parte de representantes, estoque, fábrica, né? Distribuição, produção, você não tem. Não tem mais. Não tem mais. O que é ótimo, mas aí você tem diferentes parceiros de diferentes segmentos, de tamanhos pequenos, médios e grandes, organizados, não organizados,
e que você precisa mudar a tua cabeça, né, tua chavinha o tempo todo, porque você tem que pensar sempre É muito no particular, né? maior, e você precisa pensar sempre no bem da marca, É. né? Como é que a minha marca está indo, né? Como é que ela está transitando? E o padrão dela, né? Que todos têm que seguir, né? O guide e tal, Tem. A né? gente tem um já- departamento de design no Brasil, faz desenvolvimento de guides também tematizados, locais, aprova também, tudo tem que ser aprovado, Isso. né? Post tem que ser aprovado, propaganda precisa ser Uhum. aprovado, realmente tudo tem que ser aprovado lá com a linha legal, né? Sabe o que eu ia te perguntar? E falar um pouco sobre o lado da Liberdade, a casa lá que foi aberta lá do... O restaurante. É um restaurante, Ah, né, legal. Hello Então Kitty. vamos entrar nessa parte aí que eu gosto bastante, que eu acho que tem muito a ver com branding. Então, além de você desenvolver, né, você ter esses parceiros fazendo os produtos, tem algo que eu acho que também virou meio importante, né? Principalmente acho com essa retomada também que a gente teve da pandemia, que é a experiência, né? Então, Uhum. assim, eu gosto daquela marca e eu quero me conectar mais. Eu não quero ter só um produto. Eu quero estar no evento dela, eu quero estar no hotel dela, eu quero estar no restaurante, né? Então, essas experiências que vão além de um produto começaram também a ficar mais em alta. Uhum. Então, pouco antes da pandemia, eu até vou contar essa história, é raro eu contar, mas eu acho super interessante. A gente estava procurando um parceiro para um produto de consumo, e ele estava procurando a gente, que vem a ser o dono, né, o nosso parceiro licenciado, e ele estava procurando a gente para fazer um café dentro da uma unidade dele, dando essa parte de customização de produtos, de gift, mas não era nada super tematizado. E aí, nesse dia que a gente foi visitar, fui até eu e a Gabi, eles falaram assim, a gente está abrindo uma segunda casa aqui perto, na Tomás Gonzaga, vocês não querem ver? A gente foi, era uma casa que era uma barbearia, tinha até uma cadeira de barbeiro, tinha nada ainda, iam começar a fazer a parte, né, de reforma. E aí a gente subiu no segundo andar, eu não me lembro exatamente como foi, a gente olhou assim para eles e falou assim, pô, seria legal fazer um andar aqui da Hello Kitty. Um andar, só um andar. E eles compraram a ideia. Eles iam fazer esse café na outra unidade, que é na praça, e Um café da Hello Kitty. É um café, né? Aham. A gente chama de um store in store, né? Uma Tá. loja dentro de um Aham. restaurante. O andar de cima seria da Não, Hello Kitty, né? esse é na praça. Aí, nesse segundo espaço, não era para ser nada da Hello Kitty, mas a gente vislumbrou uma oportunidade. E aí eles falaram, topei, gostei da ideia. Então, eles estavam começando a fazer a reforma, e aí a gente entrou com uma parte, né? O nosso design entrou com uma parte de um guia de estilo diferente, enfim. E aí a gente fez aquele segundo andar, inaugurou acho que, se eu não me engano, 9 de dezembro de 2019, né? Um pouquinho antes. Mas em janeiro foi uma loucura, porque o lugar é uma casa, né? Como todo imóvel da Liberdade, ele não tem muito espaço, né? Eles geralmente são Pra cima, mais né? para cima. Ele falou: olha, um andar só não está dando conta, porque as pessoas, por mais que comprem o produto da Hello Kitty, então tem, né, o hambúrguer, eles são muito focados Tematizado, né? focados, né? Eles têm o expertise, tem alguns pratos japoneses, tem a parte de doce. As pessoas querem sentar no espaço da Hello Kitty. E aí a gente fala aí do negócio da experiência. Eles fizeram uma reforma assim super rápida e transformaram todo o restaurante no restaurante da Hello Kitty. E Mas aí deve ser um sonho, né? E aí a experiência completa, né? É incrível, porque a gente... Primeiro que a Liberdade é um lugar incrível aqui de São Paulo, né? De turismo. Até saiu, não sei se vocês viram uma matéria ontem na Folha, falando da revitalização. Tá entrando, estão reformando o Museu de Imigração que tem lá, vai ter um cinema, querem fechar uma rua também de domingo. Então, é realmente um lugar que atrai muita gente, né? E, óbvio, tem a ver com a essência da marca. Então, e a gente já percebeu, já assistiu, assim, amigas de 30 anos vieram de Jundiaí, né? Foram para lá, né? Na fila, todas vestidas de Hello Kitty, crianças, avós, né? Que hoje a gente percebe também muito esse movimento, né?
de avô com neto, neto. Mais né? presente, né? Aham. Muito mais presente e assim, na parte até na decisão de compra, Uhum. sabe, no ponto de venda. E aí o restaurante foi um sucesso, filas e filas e filas. Aí veio a pandemia, né? Todo mundo Uhum. sabe o que aconteceu, né, com o mercado, não só de restaurantes, né, mas a Uhum. gente sabe. E aí, enfim, eles depois, recentemente, agora em abril, eles abriram eu não sei se o Wesley conhece, se o Márcio também, Não. um restaurante 2D Ah, eu vi. na Américo de Ah, Campos. sim. É o primeiro restaurante Hello Sim, Kitty eu vi. 2D do mundo. Cara. Então ele tem todo um traço preto e branco. Foi desenhada por uma artista durante 3 meses. E o que sobressai quando você vai num restaurante desses? Os pratos, Uhum. você. Então ele é um restaurante totalmente Você já viu isso aí, instagramável. Wesley? Não. Cara, é Nossa. Vou sensacional. procurar. Você Olha. entra, parece... É tudo traçado. Tudo assim. traçado. É como sim, você entrar sim. aqui Não, eu e vi tivesse qual tudo- que é. Que é, que a Saiu decoração, em né? vários. aí eu vi uma pessoa entrando assim, e aí realmente a pessoa se destaca. Se Porque, destaca e o é, Ela não prato se se mistura, destaca. não se mistura Uhum. no ambiente, porque, né? Sim. Você entra num negócio de só traço, porque né, cara? é o contraste do branco e o preto É, ali, que parece que é tudo é um muito, desenho muito animado. E o legal. que é Um desenho... incrível que traz primeiro, traz a experiência, uma experiência novamente completa, Uhum. uma novidade, porque é algo que não tem. Tem, já vi, né, de gatinho, tem Uhum. uns aí Sim. espalhados, Uhum. acho que em Pinheiros. Vai para um bairro que é um bairro de destino. E eles, assim, a gente acompanha, tem 3 meses, abril, acho que é maio, junho, julho, 3 meses, quase 3 meses e meio, 3 horas de fila no final de semana. 3 horas de fila. E as pessoas ficam na fila. A gente foi uma vez aí numa segunda-feira, estava lotado. Segunda-feira, não era férias, Uhum. não era agora, né? A gente agora está em julho, né? Uhum. Então, isso também é bacana, porque aí traz isso que a gente estava falando, né? De dar um refresh, né? Mostra a marca diferente, né? Uhum. Linkada a outros O atributos maior ganho é também. esse, né? Nossa, esse Mas O maior é a ganho é que ele não- experiência, né, que a pessoa tem com a mas marca. o maior ganho ali, ele não deixa de ser ele não é tão mensurável fácil assim, é como o branding mesmo, né? A ele é marca mensurável através dos royalties que a Sim, gente sim, recebe. sim. Mas Mas é muito maior do que muito muito maior do que o que tá entrando ali. exatamente. O ganho da marca em cima disso aí. Porque a marca ela começa na mídia. Aí eu escuto, nossa, vocês estão incríveis, quanta coisa que vocês estão fazendo, que vocês estão ali, vocês estão aqui, vocês estão com isso, estão com aquilo. Mas eu acho não, tenho certeza que é muito vindo, né, de todo esse Da trabalho. ação, né? E principalmente dessa parte, né, de experiência. Então, a gente também, fora isso, a gente entrou com um parceiro em eventos em shopping. Então, ele tem um mega inflável, um super inflável. Então, ele entra com atividades. Então, tem atividades também para as crianças. Então, as crianças têm um contato com as marcas, né? Não só Hello Kitty. Então, ele vai para vários shoppings, né? Porque a gente também tem que pensar, né? O Brasil é muito grande, né? Então, a gente, a gente sempre pensa, né? São Paulo. O restaurantes, a gente realmente ainda está aqui, né? Nesse mercado aqui, mas São Paulo, eles abriram recentemente, no final de junho, em Santo André, dentro de um shopping, no Gran Plaza. Mas o Brasil realmente é um país imenso. Então Mas isso não se torna uma franquia ainda. Não, nem pode ser uma franquia. É? Isso aí a gente depois a gente... Mas a gente não pode fazer como franquia, porque a gente só dá o direito de uso para esse licenciado. Mas do licenciado. De repente, ele Mas querer... é que ele, para ter franquia, ele precisa licenciar para outros, né? De uma certa maneira. Ele dá direito para Indiretamente, terceiros. ele estaria É. licenciando, né? A gente, obviamente, que você trabalhar outros pontos no Brasil é importante, mas no licenciamento de marcas a gente tem essas Mas aí restrições. outros pontos do Brasil seriam com outros A gente poderia, obviamente, fazer com outros parceiros. né? Desde Claro. que eles sejam a própria marca. Não necessariamente. Não? A gente pode ter outros parceiros. Não. Eu digo que a marca Sanrio seja a licenciadora. Sim, claro. Sim. Sim. Aí sim que dá, sim. porque aí também é um outro braço que tem que criar totalmente fora do que já tem ali, né? É porque assim, todo personagem que a gente é fã, alguma coisa assim, o contato nosso com o personagem é uma coisa, mas você viver a experiência
do personagem ou no mundo do personagem. Eu tenho um objetivo aí, a gente tá seguindo, vamos ver se vai ser alguma coisa, que é um mercado também muito legal, que é o mercado hoteleiro, né? A gente também está focando aí para ver se a gente consegue um parceiro, porque também o mercado hoteleiro, principalmente essas empresas, né, hoteleiras de lazer, que trabalham muito focados, né, na época de julho, que recebem muitas famílias, muitas crianças. Geralmente é temático, né? Tem muita coisa temática. Não, aliás, não tem tanto temático. Você tem poucas marcas que trabalham. Você tem, acho que a Mônica, que tem com hotel, teve uma outra marca também que entrou agora, mas não é tão comum. Comum realmente é o licenciamento do produto. É o mais básico. Você fecha, você pega, você Entre prospecta. aspas, até mais fácil, né? Você tem a projeção de Sim. vendas, a partir da projeção você monta a proposta comercial, né? E aí ele já conhece o mercado dele, porque ele já conhece os clientes dele, ele sabe, às vezes se ele é um cliente que já está no mercado de licenciamento, ele já sabe como funciona, se não, ele vê um valor percebido e agregado, né, para colocar no portfólio dele. Então, assim, um produto, ele é mais básico, mas realmente quando você entra para a experiência, né, seja um restaurante, seja um hotel, ele já é um pouco mais demorado, é um pouco mais difícil de você até convencer a outra ponta, né? Então eu falei, agora a gente está no restaurante, agora eu falei assim, agora a gente também está olhando aqui para essa parte hoteleira de lazer, que também é muito bacana. Mas pensando numa marca que tem 50 anos, né? Um personagem, no caso, né? Que tem 50 anos. Ano que vem, 2024. Ano que vem, tá 49, desculpa, Hello. Vai fazer 49, desculpa, não envelheça tanto, hein? Desculpa, Hello As Kitty. meninas não gostam, né? Não. Assim, eu ia... Fugiu a pergunta. Fugiu mesmo a pergunta que eu ia fazer. Nossa! Pensando Nossa, eu cortei ele, né? Pensando no... Mas eu vou puxar outra aqui, depois você vai pensando. É Keroppi, né? Keroppi. Realmente, ele é o segundo personagem mais forte, porque assim, eu lembro muito dele, assim, e eu não tinha... agora eu fiquei lembrando que eu tinha associado, já tinha visto que tinha relação com que era da Sanrio, entendeu? Tá. E assim, ele é um personagem bem forte também, eu lembro dele em algumas situações. Somente assim. Em papelaria, né? Na parte de cadernos, na parte de papelaria. A gente tem a possibilidade de trabalhar não só eles individualmente, como eu estou aqui, né, com a camisa, né, do Chococat, mas a gente trabalha também eles em grupo, até mesmo com a Hello Kitty. Então, quando a gente sabe que a Hello Kitty ela acaba tendo uma pegada mais menina, né? Obviamente, ela é democrática, né? Homens podem gostar, não estou dizendo isso, mas ela acaba, principalmente no público infantil, sendo mais feminina. Então, quando você coloca todos os personagens em conjunto, né? Seja o Chococat, a gente tem o Keroppi, tem o Batsmaru, né? Que é um pinguim todo debochado, a gente consegue criar uma arte, uma identidade visual mais híbrida, né? Então, a gente tem trabalhado muito a parte de alimentos, né, com esses personagens. Porque aí no alimentos, é mais fácil quando você tem uma identidade que ela atenda tanto menino quanto menina, né? Diferente de um produto de uso mais pessoal, né? Uma camiseta, enfim, uma escova de dentes, ou mesmo um brinquedo, que é uma coisa mais individualizada, né? Quando você compra comida, às vezes, é para casa, né? Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar vários personagens num conceito de arte único e trabalhar também com esse público menino. Além de trabalhar eles separados, né? Esse parceiro aqui quis todas os personagens, menos a Hello Kitty. Falou, eu quero que o pessoal ninguém faz. Então, eles pegaram e fizeram os outros personagens. Nossa, que legal. Então, eu lembrei. Eu ia falar. Viu que bom? Não, você pegando 49 anos, né, da Hello Kitty, você tem um público que dá uma segurança pro licenciado fazer um contrato com vocês, né? Porque ele não vai só... ele não é um produto de momento ou dos últimos 10 anos, por exemplo, que só a criança de, sei lá, de 12, 13 anos... Ele já tem um negócio, como você comentou que no restaurante lá, as tuas amigas, né, e vieram tal, e que já
que colecionar um papel de carta, esse tipo de coisa. Então, o licenciado tem uma garantia de estar licenciando um produto já com uma história sólido, né, né? sólida no Sólida. mercado, né? É uma marca perene. Uhum. É uma marca, eu acho incrível, né? A gente olha e fala assim, nossa, ela vai fazer 50 anos. Como é que você consegue, né, manter uma marca tanto tempo relevante? Porque tem que estar relevante, Sim. né? A Uhum. gente tem um escritório aqui, né? A gente tem, né, uma equipe. Uhum. A gente também aqui no Brasil, a gente atende, tem uma outra pessoa que cuida dos agentes nos outros territórios da América Latina. Então, assim, é uma equipe grande. E a marca, ela é relevante. Então, assim, a gente, principalmente na parte de marketing, como é que eu mantenho ela relevante? Né? O que que eu preciso fazer? Então, são os desafios, mas eu falo que são os desafios gostosos, né? São o que a gente tem que estar o tempo todo, né? Vendo Inovação, né? inovação. A gente tem hoje, super recente também, um super sucesso, um perfil no TikTok. Todo mundo sabe que o TikTok agora, Uhum. enfim, todas as gerações, né? Falam que é a Z, a Alfa, enfim. Então, assim, você tem que estar antenada a essas tendências, ao que o mercado está demandando, e você também está interagindo com isso. Então, aí a gente consegue, principalmente nessa parte de collab, quando você traz uma marca de reconhecimento mundial, sei lá, uma Nike, e você junta com uma Hello Kitty, ela reverbera de uma maneira muito positiva. E aí, quando você traz os conceitos dos produtos de maneira, sabe, jovens, a ver com a marca Nike, você está contando uma outra história. E aí eu acho que isso foi que a gente estava falando, né, que você comentou aquela hora, do próprio restaurante. Começa a falar, né, a marca começa a ser demandada. Então, eu acho assim, é um trabalho constante que a gente tem que fazer, de estar, né, rebranding, né, o tempo todo, né, olhando ela, onde que eu posso colocar, o que que eu posso fazer para ajudar esses meus licenciados que estão aí, né, vendendo, e, obviamente, atrair mais parceiros, né? Mas hoje você lembrando dessa situação do restaurante, hoje, tudo bem, não. Infelizmente eu vou comparar com lá atrás, mas hoje não parece tão óbvio. Porque assim, ela é uma marca, não tô falando assim, porque a gente fica cego e não consegue enxergar essas possibilidades. Mas quando eu falo de liberdade, Hello Kitty, um lugar sim, temático, super. é muito... Tava na cara e Não, de repente... sim, super. Como na Ásia já tem isso muito bem trabalhado, né? Essa parte, né, de restaurantes. Mas eu acho que o mercado brasileiro Então, é a outra ponta, né? é a outra ponta. O problema é a né? outra ponta. A gente tá vendo, né? É você não ter um mercado maduro e aberto para desenvolver esse tipo de projetos, né? Então, a gente né, não entrando aqui na parte política econômica do país, a gente é um país que vai com oscilações, né? A Marici falou E aí o que acontece? Estamos bem no comecinho do licenciamento. Olha, né? bem. A gente fala, né, o licenciamento há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, quando eu comecei, ele realmente não era nada. Ele era um mercado ainda a ser desbravado. Você olha para trás, muita coisa mudou, mas tem muita coisa. Se você compara com mercados mais maduros, né, como o mercado, enfim, americano, europeu, até mesmo o mexicano, que está aqui perto, é diferente. Então, aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, pode ser que era uma coisa meio óbvia, que toda marca consegue vislumbrar isso, mas aí você precisa encontrar um parceiro... É o parceiro que eu acho que é a venha ponta com mais... você, né? Então, assim, essa ponta ainda talvez não esteja preparada, né? E, às vezes, eu acho que tem que ter um casamento certo, né? Você tem que encontrar o parceiro que funcione, principalmente quando você vai para um restaurante, né? Porque aí as pessoas, elas entram, não é o restaurante Ideja, né? É o restaurante da Hello Kitty. Então, quem é esse meu parceiro que eu vou me linkar, que vai dar uma... Porque eu acho que a experiência, ela tem que ser positiva, né? Sim, sim. Uma experiência ruim com a comida do restaurante é a comida da Hello Kitty, exatamente, né? não é a comida do restaurante, Não, foi é a comida da Hello Kitty. Kitty. Então, acho que a experiência, como o hotel, que eu falei há pouco para vocês, como um salão de beleza, tudo que eu acho que mexe com experiência, você realmente precisa encontrar o parceiro certo, porque senão é isso que acontece. E esse produto é diferente, né? Eu não gostei do produto. É a indústria, né? De repente não é... Nem também, mas assim, você troca, né? Sim. Experiência, A experiência a gente não troca, né? Consumiu já era. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que é encontrar o parceiro certo, mas assim, entender
como é que a ponta tá, né? A ponta já tá madura, ela, né? Eu acho que pelo país, né? Vocês tiveram aí uma aula com a Marici, vocês sabem que a gente, não só no mercado de consumo, mas em várias áreas, a gente, né? Mas olhando pelo olhar do investidor ali que está fazendo, ele tem que olhar a ponta se tem um mercado, como que ele vai prospectar, né? É isso que pega ali, né? Porque assim, ele realmente, talvez para vocês seja tão óbvio para ele também, mas tem um receio porque para ele também é um investimento muito risco, grande. né? É um risco. Mas agora pensando no formato que é o restaurante, ele tem tudo a ver, né? Porque assim, ele talvez é um tipo de negócio que ele tem que ser compacto daquele jeito para remeter até um pouco dessa pegada asiática também, né? Ainda lá na Liberdade, assim, se é um negócio compacto, a gente, estruturamente esse falando. restaurante, isso é um ponto interessante, então realmente a gente começou na Liberdade para a gente até sentir, né? Uhum. Mas agora que eu comentei com vocês, no final de junho a gente entrou com um Eat Asia, né? Um Hello Kitty dentro, um café dentro do restaurante Eat Asia, dentro do Gran Plaza, em Santo André. Então a gente saiu pela primeira vez fora do Reduto Liberdade, né? Até para a gente ver também como é que a marca ela se comporta, né? Fora, né? E, pelo menos até agora, a gente tem visto que tem sido fantástico, filas do lado de fora, né, para as pessoas, porque eu acho que as pessoas buscam isso. É isso que você falou, né? Eu acho que tem essa demanda. Porque agora que, por exemplo, assim, a NBA, né, que abriu uma casa da NBA aqui no Durante São a Paulo, temporada, tal, durante a né, temporada. tal, que o licenciamento e as marcas elas estão no Brasil, mas ainda não está desenvolvido para que isso sirva de experiência para o consumidor final, para que os empresários tenham não é coragem, não seria o termo, mas a visão? A visão ou mesmo a solidez de poder montar um negócio, saber uma segurança que eles possam montar alguma coisa em nome da marca, porque assim, a marca consolidada já, dificilmente ela vai dar um problema de marca para ter um problema no restaurante, por exemplo. Pelo contrário, vai ser difícil acontecer. É verdade, né? É verdade. Então, assim, mas as marcas mais novas ainda precisam ter uma maturação. Precisa. Né? Aqui no Brasil, o pessoal... a NBA, o exemplo que você deu é diferente, né? Porque ela já é forte lá fora, né? Sim, sim. Então, ela vem só com a experiência e ela vai e puxa para o produto, né? A Hello Kitty está em quantos países? Mais de 100 países. Mais de 100 países. É coisa, hein, cara? A gente tem escritório aqui no Brasil, né? Que eu falei para vocês que atende Latam, tem escritório nos Estados Unidos, tem alguns escritórios na Europa, tem acho que 2, e na Ásia tem Taiwan, Japão, tem alguns escritórios. Eu tô lembrando lá na Toy Fair, na Alemanha, eu fui numa stand lá foi 2009, uma coisa assim, 2010. E Sanrio tava lá, tinha o stand tinha um restaurante dentro dentro do stand, né? Mas eu não sabia que Sanrio tinha a ver. Aí chega lá, só era material da Hello Kitty, e a Hello Kitty a gente conhecia, né? Mas é o nome Sanrio que a gente não ligava, né? Agora você já sabe, você não vai esquecer mais. Depois de 15 anos, agora não esqueço mais. Agora você não esquece mais. Agora é perigo esquecer, né? Deixa eu te perguntar uma coisa.
E pirataria? É isso que eu ia perguntar. Ah, meninão, tá vendo? Então, pirataria é, assim, até para explicar para vocês, nós somos um representante da marca, né? O dono da marca é o Japão. Sim. Então, qualquer caso que tenha, enfim, que a gente perceba que é em volume, que é algo problemático, a gente, na verdade, até tem uma estrutura aqui no Brasil também com advogado, mas esse advogado ele passa para o escritório de advocacia contratada pela Sanrio Japão aqui no Brasil. Então, é assim Uhum. que é feito todo esse processo. Mas Difícil, né? é difícil. É que assim. ele vai. Porque esses são custos, né? Sim. E ele precisa ter um São volume. custos, exatamente, para você fazer qualquer tipo De ação de ali. ação. E precisa ter um volume que realmente faça valer a pena correr atrás. Valer a pena, eu digo assim, tem que ser a justiça. Mas aí que tá. Ela é né? morosa também. Se a pessoa piratear 1 ou 100 mil, ela pirateou, ela tá usando, ela tá Ela tá ganhando dinheiro. usando. Mas a para ela marca, piratear né? 100 mil, eu acho que ela tem que ter. Aí Entendeu? a estrutura dela é tão não, grande, né? É melhor ela licenciar. Eu quis fazer, assim, extremos, né? Discrepância, né? Agora tem muita coisa assim de repente pegar o personagem e dar uma descaracterizada no personagem. E falar que não é aquele, né? A gente conversou, a gente conversou isso aqui com a própria Liliane, da Monte Líbano, que ela que veio aqui ela e que trouxe veio. o carrinho da Hello Kitty, que a gente tava brincando com ela, né, que a gente tava falando de pirataria e tal, e aí eu falei, não, tem tênis da Mike, né? Da Mike. Entendeu? Tem roupa Abidas, entendeu? Então o nego dá uma mudada, né? E a Hello Kitty, por ela ser um personagem minimalista, né? Com poucos traços. Né? Poucos traços, de repente qualquer mudadinha, a pessoa, não, isso aqui ela põe, sei lá. Mas aí é mais o plágio, Hello né? Cat lá mas e... tem, às vezes você vê, assim, às vezes a gente acompanha, né, e vê algumas coisas assim super mal feitas que tá na cara que são piratas, né? Mas geralmente é esse processo que a gente faz. A gente tenta entender, enfim, aí passa realmente pro nosso advogado e ele que faz toda a condução junto com o escritório contratado da Sanrio do Japão. Mas assim, é uma luta, é né? uma luta, acho que do mercado como um todo, né? Sim, Não sei se a Marici entrou nesse assunto, mas é uma luta que o mercado todo tem que se unir, né? Obviamente, enfrentando, né? Você sabe dizer se lá fora é coisa meio parecida com aqui no Brasil? Eu não Ou sei. no Japão, não, por exemplo? Será que... acho que No não, né? Japão acho que deve ter. não. Não, né? Mas sabe o não. que eu acho? Assim, a Acho que marca ela é muito forte, né? Se você a É, pirataria dizem, mostra que é muito não é forte. qualquer... Dizem, não, ó, que ninguém me escute aqui, né? Se Sim, quer saber sim. se uma marca tá boa, vai lá na 25 de março, né? É. Se você vê um monte de produto, a marca tá em alta, né? Mas é algo assim que é inerente ao nosso mercado, obviamente a gente fica acompanhando, mas enfim, às vezes a gente fica realmente de mãos amarradas, né? Não tem muito o que fazer. Porque o que a gente vê que um dos medos, às vezes, do licenciado é bater de frente com fazer um licenciamento de um produto que ele sabe que tem um monte, né? Às vezes aí sendo pirateado e não é culpa da marca, nem da agência da marca, tal, né? Mas ele fica meio assim, pô, eu vou concorrer, eu invisto no meu produto, eu tenho os royalties, eu tenho tudo para mim entrar no mercado que esse produto é vendido. Mas é que ele acaba, obviamente, ele também ganha outros benefícios, né? Licenciando a marca, ele tem todo o nosso apoio, né? No sentido de divulgação. Tá dentro de uma loja, geralmente, forte. A gente dá um apoio, a gente tem uma loja oficial no Mercado Livre para apoiar, né, os nossos parceiros, a gente ajuda desde o representante, convenção de vendas, feiras de negócios, ações promocionais. Então, assim, é diferente, né? Pode existir essa preocupação, mas realmente você está linkado com uma marca, é diferente de você estar fazendo, né, por conta, né? Sim. E Mônica, você acha que ou pelo menos uma boa parte do produto, o futuro do produto vai ser com licenciamento? Ou lançar produto, assim, eu falei já que lançou um carrinho lá, entendeu? Por exemplo, se você pega o carrinho por carrinho, é uma coisa. É óbvio que a marca agrega o valor né, entendeu? No produto. Mas vai chegar um momento que vai ter que ter o licenciamento pela quantidade de conteúdo que se tem hoje,
que as crianças podem ver esse conteúdo e podem ter acesso. Eu entendo a tua pergunta, mas Aham. assim, eu acho que o licenciamento é um caminho sem volta. Eu acho que ele é óbvio que ele tem muito a ver com o momento, né, econômico, né, do Uhum. país. A gente sabe que a gente está passando aí, né, ainda por uma. A gente acompanha os nossos parceiros, então a gente sabe que esse 2023 é um ano complicado. Mas assim, eu acho que tem muitas categorias que elas são muito dependentes do licenciamento Isso. de personagem, principalmente os infantis. Então, assim, uma é, obviamente, o brinquedo. Então, eu acho que tem que dar um valor percebido e agregado incrível. Acho que é totalmente diferente, né? Só ir numa loja de brinquedos que você vê a quantidade que tem. Claro, vão ter sempre novidades, mas eu acho que é um mercado que aguenta. A parte de papelaria é outra, né? O mercado vai ter acontecer agora, né, em agosto, a escolar, feira Uhum. escolar, que é uma feira incrível também. Então, toda a parte de cadernos, linha de escrita, mochilas. Porque eu acho que a grande ferramenta do licenciamento é isso, é você se diferenciar do seu concorrente. E ele agrega, né, valor, né? E eu acho que ajuda o parceiro a entrar em outros canais que ele nunca imaginou que ele ia entrar. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta importantíssima, poderosa, que, óbvio, tendo mais concorrência, fica mais difícil para a gente como licenciador. Mas aí você tem que ter o diferencial como Uhum. empresa, como marca, como branding, para dar isso também para o teu parceiro. Eu sempre falo, é um trabalho a quatro mãos. Mesmo para montar a proposta, né? Eu falo brincando, a gente não vende Coca-Cola, né? Não olha que custa Uhum. tanto. O que você faz? Qual que é o teu volume? Para quem que você vai vender? Quando você vai vender? Para quando, né? Então a gente realmente trabalha muito com o nosso parceiro. Então, assim, eu acho que o licenciamento e o número, eu não sei agora, porque a Marice é a pessoa mais Aham. indicada, até porque ela deve ter vindo, eu não vim com esse número na cabeça, o número do mercado de licenciamento é fantástico, né? Assim, em termos de vendas de varejo, é bilhões, né? E Sim. o Brasil é um dos países mais importantes aí nesse, nesse, Esse nicho aí, né? nesse nicho, né? Uhum. Então, eu acho que sim, eu fico super tranquila. Mesmo assim, a gente, com as marcas clássicas, a gente sempre encontra oportunidades diferentes, sempre tem marcas diferentes, demandas diferentes, sempre tem um nicho que a gente, né, tá olhando, tem sempre um gap, né, algo que a gente ainda não tem ou tinha e vai repor algum parceiro. Então, assim, é um mercado constantemente se renovando e sempre aberto. Eu acredito muito. Vocês prospectam possibilidades, assim? Tô falando, por exemplo, vocês não têm uma postura passiva, vocês Né? vão vendo ali, vai para cima, vê, olha, Olha, oferece? não, o mercado, eu acho que, na verdade, eu até vou falar de 20 e poucos anos atrás, né? Quando Uhum. você tinha, aí entra um pouco no que o Márcio falou, quando você tinha poucas marcas operando no Brasil, talvez você tinha um papel mais passivo. Quando você começa a ter mais marcas brasileiras, enfim, os escritórios dos grandes players, né, Uhum. entraram no Brasil. Antes você não tinha, era tudo muito na mão dos agentes. Aí você começa a ter uma variedade e uma disponibilidade de marcas muito grande, né? Então aí não dá para ser totalmente passivo. Não, eu Uhum. eu tenho lá no com o meu time comercial um gap, eu falo um gap analysis, então assim, é gap mesmo, análise de buraco, né? Uhum. O que que eu tenho, o que que eu não tenho, com quem que eu tenho. Então são todas as categorias que a gente trabalha, todas as subcategorias, e a partir daí ir buscar parceiros que vão preencher aquela subcategoria em aberto. Então, a gente tem lá no comercial 2 pessoas executivas, né, que fazem, a gente tem uma pessoa para dar suporte, então ela que faz a parte de prospecção, ir atrás de contato, Uhum. telefone, a gente vai em feiras de negócios. Ontem mesmo a gente estava na Eletrolar, então também temos lá um espaço para, sei lá, eletroportáteis, vamos procurar parceiros. É o tempo todo prospectando. Eu falo, é uma venda mais trabalhosa, é uma Sim. venda que demanda mais Uhum. tempo, não é uma venda tão simples, né? Uhum. Vendi aqui e Uhum. pronto. É uma venda que às vezes De demora um meses, é. ano, meses para acontecer, né? Mas é a nossa função, às vezes não é o momento daquela empresa para o licenciamento, então a gente vai, né? Vou procurar depois, mas é constantemente uma prospecção agressiva, no bom sentido, Sim, né? sim, De ir sim. atrás. E Mas você tem visto que o mercado tem mudado em relação a isso? Depois colocando em paralelo até o restaurante mesmo, voltando para ele, Uhum. das experiências, assim, o pessoal passou a ficar mais aberto a isso, entender
que um mercado forte é a experiência? O mercado está mudando Eu esse acho que o pensamento? mercado está mudando, eu acho que a gente também está caminhando aos poucos, né, pela situação do momento, mas eu acho que eu acho que está trazendo muito benefício para o mercado de licenciamento. Eu acho que ele só está agregando aspectos positivos, porque Uhum, acho que o mercado está enxergando que é uma ferramenta que funciona, uhum, né? Então, seja numa experiência, eu estou colocando um personagem, vou dar experiência para o meu consumidor, vou dar produto tematizado, tem gift também, né, customizado, e isso gera notícia, né, nos meios de imprensa, enfim, gera fila. Então, eu acho que o mercado é muito importante, aliás, super bom, boa colocação e boa lembrança tua em relação a isso. Eu acho que isso ajuda bastante ao mercado como um todo, né? Não uhum. só a gente como marca, mas ao mercado de licenciamento. E no caso, a gente está falando da Hello Kitty, por exemplo, assim, lá dos papéis de carta e tal. E como você falou assim, haviam 4 ou 5 marcas, né? Há 20 anos atrás, vamos dizer assim, né? Naquela época não se tinha tanto conteúdo da própria marca sendo boa. A gente não tinha acesso a tanto conteúdo das marcas, né? Uhum. Hoje em dia é papel fundamental da marca ter conteúdo. E qual a dificuldade de produção desse conteúdo para o negócio movimentar? Eu acho que para alguns targets, sim, né. Então, assim, no infantil, eu ainda acho que o conteúdo, quando eu falo conteúdo, não é só o canal de TV fechado Não, ou sim. aberto. A gente Uhum, hoje tem uma variedade de streaming, você tem a parte de games, né, a uhum, parte digital, que é uhum. muito forte. Eu acho que é uma porta de entrada importante, né, assim. Agora, o conteúdo eu vou falar pela gente, pela Sim. Sanrio, então a gente fez produção aqui no Brasil durante um tempo, e aí a gente faz para os canais, né, de língua, português, né, Uhum. Brasil, e de língua espanhola, né, para os outros países da América Latina. E aí a gente, se eu não me engano, de uns anos para cá, 3 anos para cá, a gente começou a importar esses conteúdos dos Estados Unidos, do escritório dos Estados Unidos, que também começou a ver a importância de ter o conteúdo, e aí a gente faz o trabalho só da tradução. Então a gente faz um trabalho, é um processo que demora um Uhum. tempinho, mas enfim. Mas é assim, é algo que agrega bastante e, assim, eu acho que é algo que a gente tem que ter sempre em mente em ter. Agora, para o público adulto, a gente tem até, eu não tinha comentado, a gente tem 2 marcas bem geeks, chamadas uma Gudetama, que é um ovo preguiçoso, e outra é a Gretzko, que está na 5ª temporada no Netflix, que é uma panda que ela trabalha num escritório de contabilidade, ela sofre um assédio e aí ela vai cantar heavy metal num karaokê. Ah, você contou A no, Gretz. no, no License Eu Day contei lá lá, no Licensing Day. Então essas eu são 2 vi. marcas Aham. que saem um pouquinho desse mercado, né, desse uhum, mundo infantil, e que também tem conteúdo no Netflix, né, com série, né, com Uhum. uhum, temporada, e que também eu acho que é uma maneira, eu acho que é um canal importante de você entrar na casa das pessoas, né, e falar: "Olha, essa marca existe", Uhum. né. uhum. Então algumas coisas a gente tem produção local, outras são globais, e a gente, enfim, acaba aproveitando a carona, nesse caso desses 2, né, a gente, eh, foi fechado tudo pelo Japão, mas está aqui na Netflix Brasil, então está super aberto, né. Então isso é importante, porque os nossos parceiros vêm, então na hora também de prospectar, a gente olha. Eu acho que o licenciamento ainda, claro, a gente tem alguns exemplos no Brasil que não são necessariamente ligados a conteúdo, né. A própria NBA que você estava falando, Uhum. é um campeonato, né, é uma liga de Mas basquete. eles trabalham isso de uma. Você viu o que eles fizeram lá nos Estados Unidos, que é uma bola de basquete lá, que é um espaço de eventos lá para 20 mil É, pessoas, que é, parece é. de LED, que os caras põem e vê, parece uma bola de basquete. Eles A trabalham parte de esse. experiência eles são fantásticos, Eles né. trabalham esse conteúdo deles aí, É, assim, de forma absurda, né? é. E como você falou,
é simplesmente um campeonato É. de basquete. É. Né? Mas, por exemplo, você vê, assim, eu falo de conteúdo, tem um monte de marca de game, né, de anime, Sim. né, que tá também em produto. Então, você vê, né, sempre tem uma ponta que startou, né, no conteúdo, né? Sim. Então, acho que, assim, é importante ter conteúdo, mas, assim, você tem que saber depois ir, né, trabalhando, Uhum. porque senão também vai morrer em algum Sim, momento, sim. né? E esse conteúdo vem do escritório central, vem do Japão. Não esse conteúdo, mas as diretrizes. Vocês podem criar conteúdos Podíamos até uma época, Brasil. não, podíamos até Ah, uns anos atrás, vem hoje tudo direcionado hoje está já. mais direcionado, até porque saiu essa nova produção na Discovery Kids, né, que também foi um acordo global. Então, a gente agora segue algumas normas, né, umas policies globais, mas até um tempo atrás a gente produzia aqui. A gente tem uma produtora que enfim, fazia para a Uhum. gente. E a gente tem bastante conteúdo no canal, enfim, que dá que faz esse contato, né, Uhum. não só com criança, né, Sim. mas Mas é que você não pode, tipo assim, criar um conteúdo da Hello Kitty para o mercado, para a cultura brasileira. Você não pode abrasileirar a Hello Kitty, no caso. teve algumas coisas quando a gente podia fazer, a Aham. gente tinha um pouco de Isso tropicalização. não traria uma sinergia maior para a marca Então, aqui no eu Brasil? tinha até comentado no É. começo, na parte de guides, né, que são os guias Uhum. de estilos, Aham. da onde que os produtos, os eventos, enfim, as experiências, né, elas se baseiam para poder criar, né, a sua, ou seja, sua embalagem, sua customização, elas são super tropicalizadas aqui. Uhum. A gente tem coisa com festa junina, enfim, Uhum. tem bastante. Uhum. A gente, óbvio, é uma empresa multinacional, tem policies, mas a gente tem muita autonomia de toda a parte, né, de eventos. A gente esse ano fez bloquinho de carnaval com a Hello Kitty, Que né? legal. Então a gente tem essa flexibilidade, assim dizer, de fazer, seja ações, produtos bem, né, regionalizados com a nossa cultura. Porque se você pensar no Brasil, é um Ah, continente, né? sim, não, continente, a Ásia é. é bem diferente, até na parte do traço, né, da arte, né? Se você pensar nos produtos japoneses, é bem diferente. Eles utilizam muito É mais arte muita mesmo, né? informação, É. muito aquele tom pastel, muito traço, e a gente já tem um outro estilo. Então, por isso que a gente tem um departamento que faz esse desenvolvimento, obviamente aprovado por eles, mas que a gente tem essa autonomia para E poder aí produzir aqui. Eu fiquei curioso imaginando aqui como que é o mercado brasileiro dentro, lá no Japão eles ficam vendo assim a particularidade daqui, entendeu? Porque deve ser muito inverso É de muito lá, né? diferente. A gente está mais, né, próximo dos Estados Unidos, como tivesse uma linha, né? É. Mas é verdade, em Sim, tudo, sim. né? Em costumes. Mas, enfim, a gente vai se relacionando, que né? de repente eles lançam assim, olha, para o Brasil é isso, mas o Brasil é um Brasil em Porto Alegre, um Brasil no Rio Grande do Sul, É Brasil por no isso que Paraná, Brasil existe as na Bahia, né? tropicalizações e a gente tem essas possibilidades. Como assim? Não é para o Brasil? Não, é para o Brasil, tem um Brasil em cada lugar no Brasil, Mas os né? escritórios, eles são bem autônomos, principalmente nessa parte, né, de guia Que de bom, né? estilo. Isso é legal, isso é legal. É bem legal essa abertura. E além do mais, né, da flexibilidade, né, que a gente tem das aprovações, né, de tudo, a gente tem essa autonomia aqui no Brasil, não precisa passar, né, tem alguns licenciadores que a gente sabe que passa, né, Sim. aprovação, e aí a aprovação demora. Então a gente tem toda essa, a gente é muito bem conhecido no mercado de ser realmente uma empresa licenciadora que é muito ágil, né, que apoia bastante, porque a gente tem essa autonomia, a gente faz aqui mesmo no escritório. Porque a gente que trabalha com a criação, né, e faz a embalagem e tal, e aí manda a aprovação, tal, e aí Aí demora, aí perde o aí perde o prazo. prazo, aí tem que, né, não, porque sempre estoura, vai estourar de um lado, né, você tá desenvolvendo, não, preciso para tal dia. Demora, de repente, pela quantidade de aprovações que tem que ser feitas, enfim, né, não é nem esse o caso. Chega aqui e aí precisa ser remodelado. Tem o prazo nosso também de fazer. Claro. Aí a indústria aperta aqui, vai lá, no fim acaba, às vezes sai até uns curto-circuitos. Você pode, se você chamar algum cliente do mercado de licenciamento, pode perguntar.
como a Sanrio é muito Uhum. rápida. Porque eu acho que a gente hoje também vive num mundo de tanta informação Uhum. que acho que as comunicações têm que ser um pouco mais rápidas, né? Sim. Uhum. Senão você não Não, e é igual você falou, né? Desde que tudo esteja dentro siga, do conforme, É. siga tudo, existe uma claro, flexibilidade dentro claro, daquele universo que você pode, claro, com né? certeza, Que você com pode fazer certeza, para facilitar também, com porque certeza. senão você engessa muito Não, o no negócio e negócio acaba não não rola, não rola, né? funciona. E fica aquele negócio de cara amarrado dos É, dois lados, é, né? Não, você não fez do jeito que eu quis. Não, você não aprovou do jeito que eu quis, é, porque quem entende do produto sou eu. Não, mas eu entendo a marca, é. mas não, mas A gente aí tem que fica aquele adaptar cabo para de o nosso guerra, mercado, né? Para o né? nosso perfil, né? Mas, Também, mas eu vou um concordo. pouco mais além. Ela provavelmente tem 49 anos por ser flexível. Se não, É, se fosse rígida, provavelmente já teria tomado uns Eu não sei, as tomos, assim, empresas né? japonesas têm uma fama aí de serem bastante rígidas, né? A gente já ouviu falar, né, de algumas outras marcas, tem que mandar para o Japão, Uhum. etc e tal. É que eu acho que a Sanrio aqui no Brasil, ela tem esse lado de autonomia própria, Então, mas isso que eu tô né? E falando. aí isso é fantástico, É. né? Se a Então, gente- mas ela deixar os outros escritórios serem autônomos já é uma Ah, flexibilidade. sim, verdade. Entendeu? Poderia não deixar, né? Poderia não deixar. porque Aí daí é eles falar, entendem que como tem que ela haver essa vê, flexibilidade. porque aí o Né? negócio anda. Nossa, Porque nem fala que a imagina. minha vida ia ser bem mais difícil, viu? Eu tô É. feliz. Deixa assim, Porque deixa assim. eu imagino, eu fiz alguns produtos de licenciamento para fábricas de brinquedo e tal, e assim, os próprios agentes de licenciamento tinha dificuldade de Tem. visitar o cliente, ele não podia ir 2 vezes por ano, você podia ir 1 vez por ano, e não sei o quê, e marcar reunião, e aí se não acertasse daquele jeito, era tudo muito engessado, Aham, né, com aham. algumas marcas, e aí você ficava numa situação, tipo assim, cara, por que eu tenho que criar nada? Não tenho que criar nada, eu só tenho que pegar isso aqui, tá aqui e acabou. Claro. E aí, contrapartida, acho que a própria indústria fala assim, poxa, mas não vai virar isso aqui no ponto de venda, né? Porque no ponto de venda isso aqui não vai encaixar, você vai fazer um negócio disso aqui, o cara já conhece o lojista já vai ficar, pô, mas esse produto aqui, não, né? Não vai Aí não dar, vai dar, aí ficava esse jogo muito, muito complicado. Então, se você não tiver a gente volta a falar, dentro, né? Uhum. Dentro do quadrado ali que se pode fazer, né? Não Mas tem que adianta você querer facilitar, fugir, né, mas tem que Márcio? É isso facilitar, aí. Eu né? sou a favor também Para o negócio disso. girar, já que nós estamos num país que ainda está desenvolvendo o licenciamento, se você travar muito Os agora, times das empresas aqui são diferentes, né? Às É. vezes muito em cima da hora. não é. É para não, em cima da hora, é para amanhã, que não é é a para amanhã, loucura era para Como ontem. que é a loucura de aprovação para feira de brinquedo, assim, as coisas? Porque Não, mas eu acho que a gente vai no tentando geral. trabalhar. ou feiras de outros segmentos, A gente já está no caso. trabalhando, a gente já tudo aprovado para feira escolar de apoio para os nossos licenciados já 45 dias antes. Então, a gente Entendi. também faz, isso você falou do seu passivo, a gente também não é só passivo, não só na prospecção. Nessa parte do pós, né? Que você tem que ficar. Lançou, não lançou? Como é que tá indo? Tá indo? Vai participar da Monitoramento, feira? né? Não vai participar? O que você precisa? Não precisa? Olha, a gente já vai apoiar aqui, aqui, aqui. Você tem que antecipar, tudo tem que ser antes, né? Então, a gente faz esse trabalho, acho que é bem bacana que a gente faz, porque dá realmente um suporte total para o cliente. Então, é claro que acaba acontecendo, porque a gente não controla tudo, mas evita essas coisas de em cima da hora, né? Não, em cima da hora que é para ontem. sensacional. Que é para ontem. Por favor, pode aprovar. de feira, misericórdia. Às vezes não é só cara. feira, não, tem tudo. Não, Fornecedor sim, precisa. né, o mercado vai indo e as coisas. Não. É. E hoje em dia, poxa, a gente tá falando de. Nós estamos no meio do ano indo. Quase final, né? Já é. Indo pro final. Quer dizer, já passou, já tem que. Então, todo mundo já pensando em 2024, né? A gente também já está aí com as comemorações dos 50 anos da Hello Kitty já. Ainda mais, tudo né? desenhado Porque, já. Qual, né? qual que é a data mesmo? O aniversário 1º dela. de novembro. Muito bem. Tá vendo? Não, Qual é o eu tô signo lembrando. dela? Nossa, homem Escorpião? nunca sabe. Muito bem. São Ele ligados. já não é ligado.
Ela faz dia 1º de novembro, mas a gente, numa data redonda, assim, né, 50 anos, meio século, né? Uhum. Sim. A gente vai comemorar o ano todo. Então, a gente vai ter várias ativações, legal. várias ações Poxa, ano que vem a Hello Kitty podia espalhadas. vir aqui pra gente conversar Não com eu, ela, né? ela. Mas ela não Tá, dá mas entrevista. você- Ela pode vir aqui para aparecer no não, vídeo. você vai trazer Eu a trago Hello Kitty ela. aqui, entendeu? Pode Ano ser. que vem, no Ou podcast, pode cara. ser, sei lá, o Rafael lá participa. Aí depois aí tenta Hello Kitty, quando tira o capacete, é a Mônica. Você Não, ninguém sabe quem é a personagem. Isso é uma coisa também que Aham. Isso tem que ser sempre algo de Sim. de mistério, mistério, porque a legal. criança ela vê a Hello Sim, Kitty, né? sim, Nunca é a sim, sim. atriz, né? É. Acho que isso todas as marcas trabalham dessa Sim, maneira. Mas sim. a gente sempre, quando vai em algum evento, a gente quer saber se tem algum lugar para ela se trocar, né? Reservado. Sim, sim. Porque tem que realmente ser. E é uma graça quando você vê as crianças vendo a Hello Ela Kitty. fala? Não, ela não fala, porque ela fala com gestos, né? Uhum. É a Lembra que eu linguagem falei? É a dela, linguagem dela. Então, a criança, né? Na verdade, o público, ele expressa e ela só reflete. Mas É aquilo que eu falei no começo, teve hein? algum desenho que ela falou? E eu vi, não, Não, tem as animações, é isso que vocês estão falando. Isso, Sim, mas não dela falar pessoalmente, né? Isso não. Ah, tá. Quando tem essa que a gente chama de meet and greet, né? Uhum. Claro, na animação ela é um papel, né? Sim, Ela sim. fala, ela não tem a gesticulação da boca, mas numa presença ao vivo, ela só. Sim, sim. Uhum. E os guides, eles são, como que eles são? Eles são anuais, eles... São anuais, são focados em estações, tem às vezes um mais core, né? Que é o mais forte da marca, né? Que serve para, sei lá, um rosa, né? Que serve principalmente Uhum. assim, para criança. Aí você tem guides que são mais adultos, tem guides mais teens, tem guides com menos cor, guides com mais cor, guides que é mais de primavera, então são mais florais, guides mais invernais, guides tematizados. É isso que eu ia perguntar, tem guide- tematizado? Tem de Natal, tem de Halloween, tem de Páscoa, tem de... E tem tipo Pantone, assim, tipo cor do ano, é o tema do ano? Tem alguma coisa assim? Não. Não, a gente, na verdade, o nosso departamento de design trabalha, obviamente, né, com tendências e aí ele vai realmente passando para os guides e na hora de, por exemplo, de estar com o licenciado, ele vai dando algumas diretrizes. Mas a gente tem uma infinidade de guides. Hoje, assim, algo, sei lá, 800 guides da Hello Kitty. Poxa, Muito eu guide. queria desenvolver uma embalagem da Hello Kitty. Ó, se tiver alguém aí, alguma indústria aí, Tem com embalagem com vamos a Hello fazer- Kitty aqui... Vamos fechar contrato tô agora, aqui, hein? ó, tô aqui, ó. Mas assim, esses guides, eles vêm pré-determinados de fora para cá e aqui tem um Não, design? a gente tem alguns guides que pode usar de fora, mas a gente tem um departamento que desenvolve aqui os guides, aprova com o Japão, e a gente tem um sistema que ele é disponibilizado por esse parceiro. O nosso departamento faz uma reunião para mostrar como funciona e vai direcionando os guides que têm encaixe com aquele determinado produto. E aí ele começa a fazer o desenvolvimento, aí sobe num sistema para aprovação, e aí quando começa aquelas fases, né? Conceito, depois pré-produção, produção, mas é realmente uma infinidade de guides incríveis, Mas assim, super eu acho, bacanas. vê se eu entendi sua pergunta. Se o guide também tem uma autonomia em relação ao Japão, é isso? O guide... Daqui desenvolver e ir para lá... Tem alguma coisa bem nacionalizada? Às vezes tem algumas trocas, não só com o mercado asiático, como com o mercado americano. Existem essas trocas, mas os escritórios têm essa autonomia também de desenvolvimento próprio, contanto que o Japão aprove. Porque, por exemplo, como que você vai, sei lá, festa junina, né? Não é um guide bem local, né? Bem Então, a nichadão. gente que desenvolve. A gente até apoia na parte de rede E social. aí você tem que justificar lá... aí o departamento... a festa, a exato. cultura Ele aqui. justifica, enfim. Sim, Então, até na parte, por exemplo, de apoio para os nossos licenciados, na parte de rede social, quando, por exemplo, a gente também separa. Olha, tem um guide aqui de festa junina, que talvez é legal você utilizar para poder fazer divulgação nas suas redes sociais, o Dia dos Namorados.
Então, a gente Uhum. realmente também vai dando esse direcionamento até na parte também do marketing Aham. também. Mas eu penso que é um baita de um trabalho, né? Mas é um Porque trabalho gostoso, não, né? mas a É muita a coisa. quantidade É, de, não só a quantidade de produtos, mas a é, quantidade de formatos que você tem hoje em dia é, para aprovar. Porque se é. desde um post você tem A gente aprova tudo. que É. aprovar, Mas né? sabe o que eu acho mais incrível desse mercado nosso de licenciamento, principalmente trabalhando com as marcas da Sanrio, é que como a gente tem essa capilaridade, né, de segmentos diversos, você começa a conhecer vários e diferentes Uhum. mercados, né? Desde um varejo até uma indústria de puericultura leve, até uma de decoração, até uma de brinquedo, até a gente tem capacete de moto também, até de cuidados pessoais, ir numa fábrica de confecção, a parte de cadernos. Então, assim, é muito legal porque te dá um olhar 360, né, para esse mercado de consumo. Mas dá muito trabalho, porque você precisa estar atento. E, assim, hoje a gente tem mais de 100 clientes no Brasil, né? Então, é você estar atento, dar atenção e olhar e acompanhar, né? Porque quanto mais eles vendem, mais importante para a gente, né? Sim. Eu Então, fiquei curioso com uma coisa aqui, que eu não sei se você tem essa informação, mas o formato de... Porque ela assim, ela é uma personagem japonesa, né? uhum, E ela também deve ser muito forte, claro, num mercado muito forte na parte de licenciamento, que é Estados Unidos. O formato de fortíssimo. licenciamento lá no Japão é muito diferente dos Estados Unidos, porque assim, a gente... Diferente no que você Porque eu tô fala? falando assim, o formato de licenciamento daqui do Brasil, ele se espelha muito nos Estados Unidos, o que eles estão Uhum. fazendo, né? Fico pensando se o Japão, por ter uma cultura tão diferente, tem alguma coisa... Eu acho que tem alguns produtos que são bem diferentes, que são bem mais fáceis de licenciar, né? Até Hum, porque a parte da tecnologia, né? Eles estão lá. Uhum. A gente já tem mais dificuldade, porque quando você vai fazer alguma coisa que é importação, aí você precisa ter, né, um importador, que tem um distribuidor, então o processo é mais complicado. Acho que a parte dos guias de estilo são bem diferentes dos nossos, uhum, como a gente já tinha falado, mas assim, eles também, obviamente, licenciam os produtos básicos que a gente uhum. licencia. Eu acho que a grande diferença nos detalhes, que eu acho que às vezes a gente não consegue, né? Principalmente também a China, Capacidade, né? né? De Capacidade, fazer. preço. Então, eu acho que tem essa diferença. A gente aqui, obviamente, acaba se apoiando muito na indústria Nacional, nacional, né? né? A Uhum. gente tem alguns, obviamente, em brinquedo a gente tem, né? 2 parceiros até que vão, Portador. Uhum, importadores, mas a gente são produtos super bacanas, super diferentes, com uhum, mecanismos, né, vocês sabem disso, né, vocês estão Uhum. nessa Uhum. área, e aí a gente importa, mas obviamente a gente tem aí o problema do preço, né, o produto chega um pouquinho então acho que essa diferença mais, Deve assim, ser, né? Mas assim, de envolvendo mecanismo, mecanismos, tecnologia, chip, tem é. menos aqui, mais lá, né? Não, e Deve aí ser, né? você olha uma canetinha aqui, né? Uma caneta. Lá a canetinha tem as estrelinhas dentro, que tem a bolinha, que vira, que Uhum. gira. Então, essa parte que eu acho que mexe mais com tecnologia, eu acho que eles E são. eles entendem isso aqui? Eles falam assim, poxa, como é que não tem isso no Isso tem que Brasil? perguntar pro meu chefe, viu? Que ele que fica lá com a chefona lá É. perguntando as coisas. Mas deve Não, mas entender. eu acho que eles sabem, né? Obviamente que Uhum. é um mercado Sabem da limitação diferente. que às vezes tem, né? É muito, é. Porque de repente, assim, fala assim, poxa, a nossa marca poderia estar muito mais Mas eu desenvolvida, acho que eles são, né? né? A empresa é uma Uhum. empresa que tem 800 Madura, funcionários, sim. uma empresa madura, uma empresa que Uhum. tem, enfim, várias pessoas, né, experts lá dentro, então que Que conhecem, entendem né, cada mercado, cada né? mercado, Cada né? Você não pode comparar o particularidade. mercado americano, né? Só fazer uma pesquisa com o Sim, mercado brasileiro, o mercado argentino, sim, né? sim. Uhum. Então, assim, eu acho que, obviamente, eles têm, obviamente, um entendimento e uma expectativa, né? É De importantíssimo, é. exatamente, Realista ali, né? realista, Realista, né, é. é. Até porque senão não estaria Não E prospera. cada É. tanto mercado vai tempo, ter né? suas características, É. algumas coisas são mais fáceis aqui, lá são mais fáceis, e eu acho que é essa, né, a junção, uma empresa global tem É. que entender, né, as Qual que características é, do qual que é assim, a porcentagem de licenciado nos nichos de mercado, por exemplo? Pode falar a confecção, alimentos, o brinquedo, eu vou mais ou menos falar, ainda assim. bem que eu tenho boa memória, hein, hoje, né, na nossa no meu segmento, Uhum, nas minhas marcas, né, nas nossas marcas, sim. a gente tem confecção, hoje
Carro-chefe? Tem número de contratos e tem faturamento, né? Às vezes Não, Sim, mas não sim. vamos simplificar aqui, nem hiperfaturamento, mas tipo, número de contratos. qual que Tá. tem bastante produto? Confecção tem bastante, até porque você tem os varejistas que te dão aí Uhum. uma capilaridade, você consegue trabalhar com os grandes players, então aí você já está falando de 5, 6, né? Já é Uhum. bastante. A gente está super forte hoje em brinquedos, Uhum. a gente realmente cresceu. Em cuidados pessoais também, que é a parte, né, escova de dentes, perfumes, e é uma categoria, falando agora de faturamento, que é muito forte, porque cuidados pessoais ela tem a recompra, Uhum. é diferente de uma camiseta. Hoje eu falaria que assim, os 3 mais importantes, e sabe que a gente chama de experiência também cresceu bastante, até pelos restaurantes. Aí tem outro segmento também que cresceu bastante, que é um segmento que eu acho fantástico. Eu não tenho, mas eu sei que é pet, né? Eu não tenho pet, mas é um segmento que a gente cresceu muito. A gente tinha um parceiro de areia de gato, acho que 2014, já 8, 9 anos. E aí a gente também começou a trabalhar, entrar em parte de cuidados pessoais para pet, entramos agora com a parte de coleiras e guias também, estamos entrando com parte de ração. Então, assim, é um mercado, quem tem pet sabe, né, que quer dar para o seu pet tudo, né? Uhum. E aí quando você também agrega, né, um valor num produto para o pet, nossa, isso é fantástico. Então, assim, a gente olha, né, a própria Pet Love cresceu muito, né? A Uhum. gente tem aí visto também o crescimento, né, e o trabalho de Cobase, Pets e dos pequenos, né, pet shops. Então, é um mercado também que a gente está percebendo aí um Mas crescimento. vocês não estão inseridos nesse. Estamos. Estão inseridos Tudo nesse isso que eu falei mercado. agora, areia de tá. gato, coleira, guia, Tá. ração, Uhum. leite para gato. É que você falou que não tem, é que você não tem pet, é isso? Não, eu, Mônica, não tenho pet. entendeu? Eu falei assim, eu não tenho, mas é um entendi. mercado. Entendi. Eu tô dizendo assim, eu pessoalmente não Aham. tenho, né? Então, É. mas eu sei que é um Sim, mercado aham. que quem tem, né, Uhum. fica fissurado, né? Então a gente Uhum. lançou agora com também as coleiras, as guias, que foi um Uhum. super sucesso. Mas você vê, é o licenciamento, é você colocando um valor num Um valor, produto e num pet, né? Se você parar para pensar, não é, né, em você, no seu filho. Então, assim, o mercado ele é incrível, né? Ele tem assim. E tem muito para crescer. Tem muito para crescer. É um Muito. mercado super Sim. crescente. Então, hoje eu falaria, né? Confecção, a gente está realmente forte em brinquedos, os cuidados pessoais e o pet. E, obviamente, essa parte aí de experiência, que é um olhar que a gente, né, tá, né, tendo. Esse e puxa os aí, outros, né? Ele ajuda, mas eu acho que é todo um contexto. Eu também acho, mas ele como um posicionamento, ele realmente é a experiência que vai... Mas a gente, realmente Wesley, marcar, tem né? feito também muito dos últimos tempos, muito também experiência no varejo, apoiando os nossos licenciados. Então, muito nas feiras de negócios também. A gente também tem feito muito evento, ou em shopping, como eu falei, do bloquinho de carnaval, ou algum evento de Natal. Sabe, a gente fez ano passado um evento fantástico dentro do Parque do Ibirapuera, do aniversário da Hello Kitty, em novembro. Então, tudo isso agrega também a experiência, né? A experiência é super importante, está ajudando o todo, mas assim, a gente tem outras ações, outras frentes que também a gente está bem forte, que eu acho que está ajudando assim a marca como um todo. E o bloquinho de carnaval, o foco era infantil ou não? Era infantil. Era infantil, que legal. É uma oportunidade também, aquilo que a gente falou, tá atento, né? É. O que está acontecendo? As pessoas estão indo mais, as crianças, mais democrático. Eu tô falando porque quando fala bloquinho de carnaval, a gente sempre lembra do público mais adulto, né? Eu tenho uma filha pequena, eu vejo que tem bastante infantil cada vez mais agora Tem muito ainda. bloquinho, né? E quando você pega uma Hello Kitty, ela realmente abraça todo mundo que tá junto. Não é diferente ali, né? você falar, venha no bloquinho de carnaval, Da venha no Hello bloquinho Kitty. da Hello Kitty com a aparição da personagem. E você acha que assim, você pegando os pais que de repente são apaixonados pela Hello Kitty, tem Hello Kitty como um personagem de infância e tal, eles conseguem transferir esse personagem
para a geração agora? Ah, eu acho. Eu É? acho, porque é aquilo que a gente estava falando, né? A nostalgia. Eu também já tive contato, Uhum. eu também já tive experiência. Eu, na minha infância, em algum momento, tive alguma relação. É tão mais fácil, né, você transmitir esse valor quando você passou, né, quando você teve essa Uhum. experiência. Então, assim, eu acho que é um dos grandes diferenciais das marcas, né, da Sanrio. Porque são marcas clássicas, que os adultos também já tiveram contato e que conseguem contar uma história para essa outra geração, né? Uhum. Mônica, visto que você falou que já estão pensando nos 50 anos da Hello Kitty, Ih, meu Deus do céu, não posso fazer spoiler. não pode contar nada pra gente aí? Puxa Uma vida, coisinha. Ó, tem uma coisinha que eu posso contar, mas não posso contar muita. A gente vai ter A gente aí- promete que corta. A gente vai ter uma durante 3 meses, porque a Uhum. ideia é fazer. Obviamente, a gente vai fazer ações com os nossos licenciados, mas nas de branding a gente vai fazer ações bem pontuais, sabe? Para fazer assim, bem um barulho. E tem uma que a gente vai ter em comemoração aos 50 anos, é uma exposição imersiva da Hello Kitty. Então, mas sem muitas novidades. Vou deixar. Vai ter aí em 3 pontos Mas do país. quando puder, Quando aí puder, eu você volto. volta. Ó, eu posso voltar em novembro, que aí a gente já vai estar Legal. daqui a Uhum. uns novembro, dezembro, aí eu já posso contar mais novidade. Legal, Mas então já está convidada. tá combinado. Tá, Tá pra combinado. você- Só manda o Wesley mandar o invite o lá. invite, É. Eu acho bem legal isso, a gente né? tocar nesse assunto. A gente já vai todo ano. começar em novembro Porque- também trabalhar a parte de assessoria, já de Uhum. falar dos 50 anos. Aham. Vamos ter coisas aí digitais, globais também. E, obviamente, a Uhum. gente vai localizar bastante coisa. Porque, novamente, né? Tem que localizar. Você tem que Sim. tropicalizar e fazer aí um movimento, né? Porque eu acho que é uma data mega importante, né? Sim, Meio meio século, século. né? Não é qualquer marca, né? Não. Que... Não mesmo. Não é? Não Então, a mesmo, gente é. tá aí... No Brasil, ainda você se manter. Óbvio que 50 anos é a marca globalmente, né? Claro, claro. Mas no Brasil, você conseguir manter a marca também. Não, e sempre, ter assim, crescimento. E a né? gente tem uma coisa que é muito bacana, a gente tem um índice de renovação, né, de parcerias, assim, muito alto. Então, assim, parceiros que estão com a gente, sei lá, 7, 8 anos. E no licenciamento, não é uma coisa muito comum, né? Você Uhum. faz, e às vezes, não deu certo, eu vou procurar outra marca. Mas a gente tem vários parceiros que, sabe, sempre Uhum. renovando. Então, isso é muito bacana, porque mostra realmente essa força, né? Uhum. Da marca. Mas aí eu volto em novembro, conto mais novidades, né? Já dá para falar mais Uhum. do aniversário, né? Dos 50 anos. Aí eu conto para vocês aqui. Legal. E a pergunta? Indo para os finalmente, então a Ei, pergunta que a gente Nossa faz aqui para Senhora. todo convidado é meio Ih, meu complicado, Deus, meio- se vocês não me falaram tem no- coisa que a gente não nos fala. bastidores. Você não leu nas letras miúdas do contrato? eu vi. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Então agora, já hein? é. Eu vou falar com o Rafa, hein? Então O já Rafa era. ali, ó. Quer passou batido. ajuda? Se precisar de ajuda dos universitários, a pergunta é objetiva, hein? A pergunta, a resposta pode ser, fica à vontade, tá? Nossa, eu quero só ver agora, É. hein, Márcio? Qual que é teu brinquedo de infância? Isso é muito fácil. É? Eu tenho, olha, ela não vai se lembrar, o Rafa não vai se lembrar, tem pessoas que não vão se lembrar. Chip da Estrela. Chip, eu não Chip, lembro. ó, tá vendo que vocês não iam lembrar? Ei. Você não sabe, não. Ela era, na verdade, ela tinha era uma boneca, que ela tinha um cavalinho e tinha como se fosse um velocípede. Ó, a gente saindo aqui do ar, eu vou entrar e vou mostrar. É a Nossa, Chip. tinha um cavalo e um Ela tinha, acho que era um velocípede? cavalo, e era uma boneca da Estrela. Aham. Não lembro que da Estrela, porque Estrela... Sim, Sim, estrela, tudo, era tudo da Estrela. Tudo da Estrela, da né? Mas o nome do brinquedo era Chip. Mas Tipo sabe- T e Ai, Márcio, não é justo isso, né? A gente fora do ar, a gente Não, mas a gente procura. vê, Mas não, foi legal, sabe tá. por quê? Assim, tem vezes que vem convidado aqui, não lembra Não o lembro de nome. nada. Não lembro o nome. Aí complica mais. Você já Eu- deu não nome, lembro o tá? fabricante. eu, Não, você deu se eu não fabricante encontrar na Estrela, eu tenho É que certeza. eles não relançaram? Tinha uma outra coisa que eu Ah. gostava também, que é de uma marca que eu acho não tem mais, que é a Atma, que era o forninho da Atma. Esse eu lembro. Você lembra? Lembro. Que você fazia uma Eu massinha. lembro que eu tinha o Lava Jato da Atma. Você fazia uma massinha, colocava lembro. no forninho e tirava. E eu tenho um irmão e uma irmã, então eu me lembro que a gente tirava e fazia
A o comida lanchinho, a Que comida. legal. Mas a tip, pra mim, não sei por quê, marca muito, assim, bem quando era Uhum. bem menor. Aham. Mas eu vou procurar. Senão eu ligo pra minha mãe depois eu te conto. Mas era tip. É isso Legal. aí. Bom, Mônica, a gente agradece Posso Não, só... super tua papo legal, muito presença, cara. bacana. É, Nem, tá vendo, nossa, ó? Ó, 1h40 bastante Mesmo que a tempo, gente hein? fala assim, não, é tantas horas, mas É. parece que E vai, você né? olha às vezes no reloginho, eles falam por 20 minutos, caramba, mas quando o papo É engrena, legal, aí, né? Quando né? o papo Aí vai embora. tem entendeu? assunto, né? Não, Muito se você legal. continua, se a gente pega o off, Aí vai, né? não, se a gente juntar aqui, se dá, juntar, né? já deu 2 Porque a gente já horas. tava conversando, né, já das dá coisas e 2 tal, e horas, vai conversando e é, tal, e no é. fim, mas já deu, ó, 1h34. Se tivesse o café e a cerveja, então... Nossa, nem fala. E a gente ia até a noite, né? Não, mas então tá convidada, né? Combinado. Pra Só mandar o convite. novembro, dezembro, Legal. ali quando você puder, a gente vir aqui falar dos 50 anos Legal, da bacana. Hello Kitty, né? Bacana. Bem legal pra gente também. Agradecer você, tá? Obrigada, Muito obrigado obrigada. mesmo de ter disposto do tempo de tá vindo Imagina, de eu São que Paulo, agradeço de aí. Sorocaba. São Paulo tá aqui perto. É. Eu É. agradeço o convite de vocês. E É muito bom sempre falar que das precisar, marcas. nosso podcast aqui foi criado para a gente abrir um espaço democrático, vamos dizer assim, para o mercado de brinquedo, para a gente ouvir todos os lados, né? Uhum. Ouvir indústria, ouvir lojista, ouvir licença, ouvir marcas, ouvir pessoal de vendas, marketing. O plano da Sunhill, os planos também, é importantíssimo Né, jogar isso no ar, né? Quais o são, pessoal né, ver. as perspectivas, tal, cada um tem a sua opinião, que às vezes pro mesmo assunto, né? E aí a gente vai debatendo e vai Parabéns aí pelo podcast. vai Foi muito desenrolando. legal. Eu quero puxar 2 coisas aqui. Puxa, meu Primeiro, assim, pro mercado ficar de olho aí, porque 50 anos ano que vem tem que começar a planejar então, agora. fica né? esperto. então eu vou olhar pra lá e já falar, olha, o Wesley já mandou o recado, olha, mas já eu ia sabe. falar para você, deixa 50. teu recado final. Inclusive para quem quer É, licenciar e o entrar em recado- contato com vocês. o recado e as redes sociais. Tá, porque vocês podem deixar depois também, Sim, né? claro, sim, vamos deixar no nos texto, links. a tá. gente pede Aham. pra falar, porque também vai estar no Spotify, essas coisas, então Tá. o pessoal só tá ouvindo Tá. também. Eu não me lembro dos telefones, né? Mas Uhum. assim, do meu e-mail eu Uhum. lembro. Tá. Mas para acompanhar as novidades, as redes sociais da Sanrio é Hello Kitty Brasil e Sanrio Brasil. E para fazer negócio, pode mandar e-mail para o meu contato, que é monica.joseph, Joseph com ph, @sanrio.com.br. A Legal. gente tá aí, tem várias oportunidades de negócios aí para conversar. E tem que começar a fazer agora, Não, hein? e sem É. pra contar 50 que anos. como são 50 anos, muita coisa legal E vai... Até 2024 já tá virando, Já né? tá virando, e pra exatamente. rodar ano que vem tem que começar Tem que agora. começar agora. Exatamente. É isso aí. Legal. Então, obrigado, viu, Obrigada, Mônica? obrigada. Wesley Gucci, valeu. Valeu. Obrigado, mais um. uma. Agradecendo também o nosso patrocinador 1.2 Software de Gestão. Desde 89, desenvolvendo softwares para as principais indústrias do Brasil. Se você procura um software de qualidade para gerenciar a tua empresa, o teu comércio, então entra aqui no site www.1.2.com.br e você vai achar o software adequado para a tua empresa. Pessoal, estamos terminando mais um Toys Podcast. Até semana que vem, um abraço!